Me lembrando aqui de um caso do nosso querido Chico Xavier, que vinha atravessando uma praça, e na direção dele vinha um homem que estava alcoolizado. Este homem estava simplesmente, porque vamos lembrar que Chico Xavier tinha evidência, não é? Esse homem estava sendo carregado por um grupo de espíritos obsessores. Então, enquanto nós aqui estávamos vendo ali um homem que vinha na direção de Chico, e a intenção daqueles espíritos é que o homem agredisse Chico e que, se pudesse, não é, terminasse com a vida dele ali. Chico vê aquele homem sendo carregado pelos obsessores, carregado no sentido, não é, da ideia, né, daquela ideia de vou atacá-lo, vou atacá-lo, vou atacá-lo. Estava ali, sendo envolvido por todo aquele grupo de obsessores. E quando o Chico vê aquilo, chama, óbvio que ele não chamaria, não é, pelo Emmanuel, já estava ali, né, do lado dele, e diz assim: Emmanuel, a situação é grave, não é? E Emmanuel diz: Chico, a situação é grave. Ore, mas ore muito. O que acontece? Não é? O que Jesus disse? Vigiai e orai. Ora, o que Chico fez? Orou. E o que acontece quando Chico ora? Um feixe de luz começa a se irradiar do seu plexo cardíaco, não é? Do seu coração. Começa a se irradiar e vai direto em que direção? A direção daquele homem. E quando a luz bate nas trevas, o que acontece com as trevas? Não é? Quando os espíritos, que eles receberam um impacto, não receberam? Estavam ali carregando o homem bêbado, botando na cabeça dele, ele só tinha aquela ideia, ele ia atacar Chico, e estava resolvido. Eles simplesmente recebem aquele impacto de luz e fogem. E o homem imediatamente cai no chão. Esse é o que a gente não vê. Por isso, quando nós vemos uma situação que está muito mal parada, quando vemos uma mente que está muito presa numa ideia negativa, alguém está ajudando a desajudar. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? Pergunta Kardec no Livro dos Espíritos. Resposta dos espíritos: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. Então, eu não ando sozinho, eu penso sozinho, estou sempre sendo influenciado. Como eu posso saber que um pensamento é meu ou não? Resposta: não importa. Se for bom, faça. Se não for bom, não faça. A autoria do pensamento é de sua menos importância. O que importa, efetivamente, é a escolha que fazemos diante de qualquer pensamento que nos chegue. Às vezes podem passar pela nossa cabeça pensamentos escabrosos. Eu vou segurá-los e retê-los e cultivá-los? Não. Eles passam e imediatamente eu abro a janela para que o urubu voe para longe. Não é? Mas vamos pensar aqui. Jesus não pode ajudar quem não quer se ajudar. Concordamos com isto? Judas, e ninguém tira da onde não tem. Se alguém está ali, como aquele homem que ia atacar Chico, qual teria sido a tomada que facilitou que eles estivessem dominando aquela pessoa?
não é? Porque ele tinha aquela fraqueza, o álcool foi o meio onde a mente dele deixou de ter relevância e outras mentes assumiram o controle. Então, quando uma pessoa está com ideias muito negativas e passa muito tempo naquela negatividade sobre qualquer situação que seja, qualquer tipo de pensamento que seja, é claro que outros vão estar ali tirando partido disso e querendo sempre o pior. Assim como temos espíritos que querem o nosso melhor, existem espíritos que querem o nosso pior. Ah, mas você está falando de obsessor? Não necessariamente um obsessor, e muitas vezes, e hoje em dia não tem nada a ver com isso, muitas vezes, na maioria das vezes, obsessores particulares, como víamos antigamente, não é? Alguém fez um mal terrível, então veio o obsessor e ficou não sei quantos séculos ligados. Hoje não. Hoje existe, não temos aí hoje aqueles cartéis, a máfia ou os grupos de criminosos. No invisível é diferente. Nós sabemos que aqui é uma cópia do que tem do lado de lá, não é? Então, sendo assim, hoje em dia existem organizações que estão simplesmente para perverter mentes incautas, mentes invigilantes. Por isso precisamos cuidar com muito carinho da nossa mente, dos nossos sentimentos e pensamentos, como se fosse uma joia preciosa que estamos guardando com todo o cuidado, todo o desvelo, a fim de que não seja roubada por mentes astutas, não é? Aqui o nosso Judas estava muito provavelmente assolado, até que culminou em quê? No seu suicídio, não é? Ou seja, esses espíritos impuros, está lá na classificação dos espíritos, da escala espírita do Livro dos Espíritos, os espíritos mais inferiores, os da 10ª classe, espíritos impuros, aqueles que ainda têm prazer em fazer o mal. Ainda existe no mundo? Opa! Existe ainda no mundo. E não são poucos. Mas as maiores perversidades, é claro que não vão acontecer a céu aberto. Concordam? Né? Então, são os de tudo. É o que está embaixo dos tapetes, embaixo. E que muitas vezes, é claro, que os perversos, que também trabalham as ocultas, os espíritos, não é? Nós não vemos, eles trabalham nas linhas do pensamento. Então, precisamos estar atentos, e quando Jesus diz para orarmos, é para elevarmos o nosso pensamento. Vejamos que Judas estava ali do lado de Jesus. Deve ser um ótimo estímulo para elevar pensamento, não é? Mas ele tinha uma ganância. Ele queria ser alguém proeminente no reino que o Senhor estabeleceria entre os homens. Olha só, não entendeu nada, não é? Não entendeu nada. E movido por essa ilusão, isso é típico de uma obsessão chamada fascinação. Já ouviram falar de fascinação? A fascinação, ela se utiliza da vaidade, não é? Pessoas que têm ideias de grandeza e julgam ter missões, e muitas vezes os espíritos obsessores se valem disso para isolá-la, tirá-la de perto daqueles que seriam apoio para ela, estímulo de crescimento para ela, mas eles vão toldando o entendimento, muitas vezes trabalhadores de casa espírita que querem ser missionários. Aí, se as pessoas começam a dizer, olha, não é bem isso, vai trabalhar, continua lá e tal. Não, eu quero ser o passista, o médium de cura. Eu quero ser o médium, aquele que recebe as mensagens e não sei mais o quê. Se, é claro, alguém tenta despertar essas mentes, é tido como o quê?
você é um invejoso, você não está querendo que eu desenvolva, que tudo isso são o quê? Os espíritos a colocar ideias naquela cabecinha. E aí, por fim, a pessoa tende a quê? A sair da casa espírita, a querer, não é, ficar lá criando, ou sei lá o que, as ideias que ela tenha, e quando eles, por fim, conseguem chegar ao ponto de inutilizar as potencialidades daquele ser humano, deixa de ser o quê? Interessante, vão atrás de outra pessoa para fazer cair. Então, de novo, ai, Cristina, mas isso é muito assustador. Não tem nada de assustador. Ora, nós sabemos que existem ladrões no mundo. Isto é muito assustador? O que eu faço para ficar bem dentro da minha casa? Passo tranca na porta. Pronto, acabou. É isso. Aí eu fico em casa e fico bem. Eu sei que tem, mas eu estou aqui fazendo o quê? A minha parte para me proteger disto. É só isso que nós temos que fazer também a nível mental e a nível emocional. O que fazemos com os nossos ambientes, com os nossos lares. Cuidar da segurança.